No episódio de hoje, vamos dar um rolê pela história da arte e da humanidade, desde os desenhos da caverna até os grafites nos muros da cidade. Vamos mostrar que a arte nunca foi sobre beleza. Ela é linguagem, criação, memória, resistência, disputa de poder. A cultura sempre tentou ser controlada por regras e apagamento, mas o povo sempre respondeu criando, reinventando e resistindo. A cultura está no centro das mudanças sociais. Desde a pré-história, período clássico e a era moderna, vamos situar os povos originários, quilombos, favelas e terreiros, onde a cultura vai além da história oficial. A arte é a manifestação da linguagem e a cultura é a nossa forma de existir no mundo. Conhecer a história é saber de onde viemos e para onde estamos indo. Eu sonhei com o dia em que o hip hop seria reconhecido na história, e esse momento chegou. É importante entender que a história muda com o tempo, com as novas descobertas e com diferentes formas de interpretação. E também depende de quem conta. A história é disputada o tempo todo. Essa ciência parte da análise crítica dos registros e vestígios que conhecemos e descobrimos ao longo dos séculos. O Homo sapiens surgiu na África há cerca de 300 mil anos. A gente já se comunicava com gestos e sons mais de 130 mil anos atrás. A linguagem falada começou aproximadamente há uns 100 mil anos. A arte figurativa mais antiga conhecida hoje tem pelo menos 50 mil anos. Há 10 mil anos atrás, nossos ancestrais já construíam templos de pedra, usavam ornamentos, produziam tintas, cestos e cerâmicas. Eles registravam ideias com desenhos figurativos e geométricos, ligados a rituais, histórias ou sonhos. A certeza que temos é que eles queriam se expressar e deixaram marcas que chegaram até nós. De norte a sul do Brasil, há evidências da presença humana. No litoral, os sambaquis. No interior, os sítios ceramistas e gravuras em pedra. No litoral catarinense, existem mais de 30 sítios arqueológicos. No Planalto Serrano, as marcas estão em grutas, abrigos e áreas abertas. Sabemos que os povos originários das Américas vieram da Ásia, passando pelo Alasca há cerca de 15 mil anos atrás. Mas há indícios de que também chegaram pelo mar, como sugere o fóssil de Luzia, encontrado em Minas Gerais. Com traços negros e indígenas, Luzia tem mais de 10 mil anos. Esse modo de vida ancestral resiste até hoje em comunidades tradicionais que vivem em sintonia com a natureza. Povos originais da África, Ásia e América preservam modos de vida milenares. Porém, hoje vivem em situação de exílio dentro do seu próprio território. Em 1500, estima-se que havia até 10 milhões de indígenas nas Américas. No território onde hoje é o Brasil, eram mais de 1.400 povos diferentes, somando até 5 milhões de pessoas. Atualmente, são 1.600.000 indígenas, pertencentes a 200 etnias. Apenas 0,83% da população brasileira. Em Santa Catarina vivem 3 principais povos, Guarani, Caigangue e Xoclen. São quase 21.800 pessoas autodeclaradas indígenas, mais de 3.500 delas ainda vivem em terras indígenas. A cultura desses povos influenciou profundamente a culinária mundial, costumes e até o idioma do português falado. Aqui, portões e grades de ferro, produzidos por ferreiros escravizados, guardam a memória africana dos adinkras, símbolos que expressam conceitos profundos da cultura Akan de Gana. O Sankofa é um deles. Nos ensina que olhar para o passado é essencial para construir o futuro. O tambor, um dos instrumentos mais antigos da humanidade, reverbera no coração e provoca catarse coletiva há mais de 6 mil anos. Esse beat ancestral é o ritmo primordial. A cultura popular vem dessas raízes. A língua de um povo zulu africano possui sílabas sonoras que parecem um ancestral do beatbox. As danças africanas tradicionais também lembram os movimentos de breakdance e os gestos de quadril que temos no samba e no funk.
As grafias e pinturas dos povos indígenas vêm de experiências transcendentais e religiosas. A arte é desenvolver talentos. Criatividade é parte da natureza humana. A cultura tem uma função social. Palavras, ritmos, gestos e ornamentos são formas de identidade e expressam a cosmovisão de cada grupo. A palavra mutirão vem do tupi motirô, que significa força conjunta. A colaboração e a união são fundamentais nesse modo de vida. A liderança desses povos vem da experiência e do trabalho. Cerca de 10 mil anos atrás, depois de milênios vivendo como nômades, entendemos melhor os ciclos da natureza e alguns grupos começaram a desenvolver tecnologias agrícolas de plantio e de armazenamento de alimentos. Esses grupos se fixaram em regiões férteis e isso mudou completamente a noção que a gente tinha do mundo e da natureza. Esse foi o início do sedentarismo e com ele a ideia de propriedade. Essa fixação no território entrou em conflito com os grupos nômades que não conheciam esse novo conceito de privado. A propriedade privada restringiu o bem coletivo, por isso, agora, precisa ser defendida. Assim surgiu a divisão social do trabalho. Os grupos que plantam, os que protegem, os que organizam e os que mandam em todo o mundo. Com a propriedade privada, vêm as classes sociais, as leis e o Estado. Antes disso, em muitas comunidades matriarcais, a mulher era reconhecida como fonte da vida. Com a propriedade privada, seu papel foi limitado à reprodução, ao cuidar da casa e dos herdeiros. E assim, nasceu a família patriarcal com base no machismo estrutural. Há cerca de 7 mil anos atrás, surgiram as primeiras cidades e redes de comércio entre povos da Mesopotâmia, Egito, Babilônia, Índia e China. Há 5 mil anos, nas Américas, floresciam a civilização maia, astecas e os incas. Começamos a produzir tecidos, trabalhar com metais, desenvolver a escrita, a contabilidade e a geometria. Os sumérios usavam placas de argila, a escrita cuneiforme surgiu há mais de 5.500 anos. Os incas registravam informações com o quipu, um sistema de nós com mais de 4.500 anos. As trocas comerciais eram feitas principalmente por escambo. Nessa época, conchas, sal, semente e metais eram usados como moeda de troca. A cultura da propriedade privada foi se naturalizando. A escravidão era praticada como uma forma de punição. Apesar disso, esse período também foi de grandes avanços. Surgiram filósofos, matemáticos e arquitetos. A arte e a religião passaram a ser usadas como ferramenta de poder político. Muitas das tecnologias, saberes e símbolos que usamos até hoje vêm dessa época. É importante lembrar que esse desenvolvimento todo foi sustentado pelo trabalho de povos escravizados que estavam na base da pirâmide. Cerca de 3 mil anos atrás, alguns povos da região do Mediterrâneo deram uma inovada. Os gregos criaram cidades e estados independentes, chamadas de polis, com uma nova forma de governo. A palavra polícia tem raiz nesse conceito. Foi ali que surgiram as ideias de cidadania e democracia. Os cidadãos participavam das decisões políticas, mas na prática esse direito era restrito para poucos. Com base no trabalho escravo, os gregos puderam se dedicar à arte, à política, filosofia e à ciência. Esse modelo social e intelectual virou referência para o Ocidente. A Grécia era um centro de trocas culturais. Egípcios, fenícios e persas circulavam por lá. Esse contato foi fundamental para o surgimento da filosofia, que marcou a passagem do pensamento mítico para o racional. Com o crescimento do comércio, surgiu uma forma mais eficiente de fazer as trocas. As primeiras moedas apareceram na Lídia, atual Turquia,
entre 700 e 800 antes da Era Comum. A palavra arte vem do latim ars, traduzido do grego tekne, que significa técnica. Para os gregos, a arte era o domínio da técnica para criar e compreender o mundo, e fazia parte de uma filosofia de culto à beleza e à harmonia. A ética e a estética, conceitos criados por eles, estão ligados à justiça e à perfeição divina. Por isso, as esculturas mostram corpos nus, exaltando toda a beleza da criação. O teatro grego surgiu entre 600 e 100 anos antes da Era Comum. Inicialmente como celebração ao deus Dionísio, com o tempo evoluiu para as formas de tragédia e comédia. A palavra música e museu vem das musas, as 9 filhas de Zeus. O conceito de harmonia musical foi desenvolvido por Pitágoras por volta do ano 500 antes da Era Comum, que acreditava que as proporções matemáticas refletiam a ordem do universo. Para Aristóteles, em 400 antes da Era Comum, a arte era a mimesis, ou imitação da realidade, uma forma de conhecer a natureza. Já Platão via a arte como uma corrupção da realidade, que afastava o ser humano da natureza divina. Há cerca de 2000 anos atrás, os romanos passaram a dominar vastos territórios. A partir do ano 30 antes da Era Comum, eles conquistaram os gregos e outros povos da região. Absorvendo suas culturas, facilitava a dominação, pois os romanos passavam a controlar as narrativas culturais e impunham as políticas imperialistas. Seguindo os moldes gregos, os artistas romanos representavam os imperadores como heróis, mas vestiam suas estátuas com armaduras de guerra, pois não estavam comprometidos com a ética, mas com a moral do imperador. A arte era usada para campanhas de intimidação do povo e dos inimigos, exaltando o poder do Estado. Os romanos também usavam o entretenimento como controle social. As políticas de pão e circo ofereciam comida e espetáculos para distrair a população das questões políticas. Enquanto os gregos valorizavam o amor ao conhecimento, os romanos eram mais pragmáticos, priorizavam a engenharia, a estratégia e a guerra. A organização urbana moderna tem origem no Estado romano, que controlava os espaços públicos da urbs com força militar. As populações dominadas usavam as paredes das cidades para se expressarem contra o império. Nas ruínas de Pompeia, na Itália, foram encontradas inscrições com críticas, piadas, poemas, declarações de amor e ódio feitas por pessoas comuns. Daí vem o termo grafite, do italiano, que significa escrita, do grego graphem. Esses registros nos ajudaram a construir o latim vulgar e compreender o cotidiano das pessoas daquela época. Havia muito intercâmbio de cultura, e os romanos absorveram conhecimento de vários povos. O Império Romano era tão extenso que precisou ser dividido em 2 partes. Daí surgiu a ideia de Oriente e Ocidente que usamos até hoje. A América Latina está fora desse conceito. Nós fomos ocidentalizados, mas os ocidentais não nos consideram parte do clube deles. A queda de Roma em 476 depois da Era Comum veio de dentro. Corrupção, crise política, disputas internas e invasões dos chamados bárbaros. Termo grego para estrangeiros. Esse termo foi usado de forma pejorativa pelos romanos para desumanizar outros povos. Do mesmo modo, os eslavos do leste europeu foram associados à palavra escravo. Os vândalos, povos germânicos, também foram rotulados como responsáveis pela destruição do império. Todos chamados de bárbaros. Roma caiu, mas sua língua e seus valores moldaram a cultura ocidental. Por isso, é essencial analisar criticamente essa herança histórica, entender como ela influenciou a nossa visão de mundo e quais valores ela espalhou por aí. Esse período ficou conhecido como Antiguidade Clássica, base
para o que hoje chamamos de civilização ocidental. Mas esse é apenas o recorte de um mosaico muito mais amplo e diverso que só começamos a ter acesso agora com a internet. Convido vocês para assistir o próximo episódio dessa série, onde a gente vai continuar falando de história, economia, cultura, arte e política, com aquele olhar afiado que só o povo da rua tem. Se curtiu esse episódio, deixe um like e se inscreva no canal. Comente o que achou e se quiser saber mais sobre algum assunto específico. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai curtir esse papo. Ajuda a fortalecer essa ideia porque juntos somos mais fortes. Por hoje é só, muito obrigado pela atenção e até a próxima.